Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gattotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, para falar sobre próteses e implantes dentários. Olá, doutor, obrigado pela sua presença. Olá, eu que agradeço. Doutor, eu sempre tive essa dúvida. Prótese e implante são dois assuntos diferentes. Sim, são dois assuntos diferentes. Na verdade, quando a gente definiu esse tema, até na semana passada, a gente atendeu uma paciente que fez implante com a gente há mais de 15 anos, 18 anos, com carga imediata, onde a gente removeu alguns dentes, fez implantes e fez uma prótese fixa. Então, assim, os implantes é a estrutura que suporta a prótese. A prótese é os dentes que são substituídos por de uma forma artificial, que é a instalação dos dentes, sobre esses implantes que fixa essa prótese. Entendi. E aí, então, tem múltiplos unitários? Exatamente. Tem múltiplos, tem unitários. E, na verdade, esse tema, por mais que seja, nem semana passada, uma paciente com quase 17, 18 anos que a gente fez esses implantes de carga imediata, ela veio agora para substituir as próteses, porque as próteses foram desgastando com o decorrer desses anos, né? Imagina, quase 20 anos. E o que acontece? Hoje, falando nos dias de hoje ainda, semana passada aconteceu a mesma coisa. Esse procedimento a gente fez há 17, 18 anos, dentes que estavam totalmente contaminados, dentes com mobilidade, dentes que não tinham realmente mais como ser restaurados. Semana passada a gente atendeu um paciente que ainda possui seus dentes, mas ele tem condição de ainda salvar aqueles dentes, ou seja, não tem indicação para tirar. Então hoje a gente ainda vê praticamente 17, 18 anos depois, coisas que a gente já fazia para tentar... Onde não tinha mais manutenção do dente, a gente fazia implante. Mas hoje ainda, pacientes que querem instalar implantes em dentes que ainda estão bons, ou seja, ainda tem essa dúvida. O implante serve para quê? A prótese serve para quê? E se todo caso tem que fazer implante, né? O dente, se ele pode ficar, é a melhor indicação, né? Sempre. Praticamente sem sombra de dúvidas, a não ser que ele esteja muito fora de posição, ou seja, ele atrapalha numa reabilitação, porque às vezes o dente ele está relativamente bom, mas o paciente sobrou apenas 1 ou 2 dentes na arcada e esses dentes estão mal posicionados, estão com algum tipo de problema que inviabilize a restauração deles. Mas cada vez mais a gente pega o que? Indica a preservação dos dentes e das raízes. Agora a gente tem umas imagens para mostrar ali, doutor. O senhor falou também em carga imediata. É aquela que o implante pode ser colocado na hora? Isso. Muitas vezes os implantes podem ser colocados e instalados as próteses, que são os dentinhos, sobre esses dentes imediatamente. Seja no mesmo ato, que muitas vezes a gente faz isso no mesmo ato, e seja posterior, depois de 2, 3 dias. A gente coloca essas fotos exatamente para quê? Para a gente ver que nem só com implante a gente precisa resolver os casos. Muitas vezes, até com próteses móveis, a gente consegue estar resolvendo os casos. Nesse caso aí, dessa foto específica, toda vez que eu vejo essa foto, eu penso assim, poxa, mas mudou o maxilar da pessoa? E eu coloco sempre isso aí, porque assim, porque não, a gente não mudou nada, a gente simplesmente reabilitou. É o mesmo maxilar? É o mesmo maxilar, na mesma posição, aqui, né? Só que faltava o quê? Os dentes estarem na posição correta. Então, se esses dentes estão fixados com implante ou não estão fixados com implante, para o resultado do rosto, pouco interfere, porque, na verdade, o paciente vai ter o quê? Vai ter uma melhor estética. O implante, ele acaba ajudando no quê? Na acomodação para mastigar, acaba melhorando um pouco mais a autoestima. Embora uma paciente dessa, ela já tenha uma autoestima melhorada pela própria reinstalação dos dentes na posição correta. A gente tem até outras imagens para mostrar, a diferença é grande, né? Existem casos, por exemplo, pacientes que tinham as dentes próteses móveis e a gente acaba fazendo as próteses fixas, ou seja, pacientes que tenham queixas exatamente onde as próteses tinham mobilidade, não conseguiam parar direito na boca, incomodava a gengiva por ela dar uma questão de uma inflamação, machuca, que o paciente acaba indo mastigar e batendo em cima da gengiva, isso dói. Então, quando a gente faz os implantes nesses casos, a gente tem uma melhor estética, porque a gente consegue botar os dentes de uma forma melhor para o paciente e funcional, porque o paciente acaba tendo uma melhora muito grande na questão mastigatória. E isso reflete na qualidade de vida. A gente tem uma imagem ali para mostrar que eu acho também que é bem interessante, que a gente vê que, olha só, a paciente ela sorri mais, parece, né? Exatamente, a gente vê assim, ali na verdade são fotos de perfil do mesmo caso finalizado, e é onde a gente vê o quê? A gente vê que
o paciente sorri diferente. O paciente, quando tu vê ele com uma prova e quando tu vê ele com um resultado final, ele fica com um resultado muito mais satisfatório e uma melhora nessa condição estética. E sempre quem vai determinar se é melhor colocar ou deixar o dente ou colocar um próprio implante é o dentista. Por isso tem que procurar o seu dentista, né, doutor? Eu sempre digo assim, ó, a gente está aqui para quê? Qualquer profissional, para orientar o paciente o que é melhor para ele fazer. Se o dente tem condições de ser salvo e perante a reabilitação a gente consegue uma melhora mantendo aquele dente, sempre tente salvar seu dente. Porque assim, o paciente é que decide o que ele quer fazer com a sua boca, mas o profissional é que orienta. A gente consegue muitas vezes motivar o paciente, ou seja, a gente consegue mostrar para eles as possibilidades. O que a gente não pode é achar que o implante é uma solução eterna, porque na verdade ele foi feito para substituir uma raiz que está perdida ou uma raiz que já foi perdida, ou seja, um dente que não existe mais, porque o implante ele veio muito a nos ajudar. Só que ele também exige uma série de cuidados, como assim também os dentes naturais. Não é aquela coisa, né? Botei implante, não vou escovar os dentes, né? Permanece os cuidados de higiene, né? Permanece cuidados de higiene, permanece limpeza. O dente tem uma gengiva ao redor dele, um tecido ao redor desse dente, desse implante, que tem que ser cuidado, tem que ser higienizado. Então, é muito bom, mas eles também têm as suas peculiaridades e a gente tem que saber isso antes de estar buscando um ou outro. Por isso é importante de você procurar o seu dentista e fazer uma avaliação. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. É sempre um prazer conversar com o senhor. É uma aula, né? Um show de informação. Eu que agradeço. O tempo acaba passando muito rápido e espero ter passado o maior número de informações possíveis. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Marcelo.